Olá, a paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãs, hoje eu tô entrando aqui para dar continuidade à nossa palavra. Ontem eu parei no versículo 3, né? Como eu falei lá, versículo 6, como eu falei lá para vocês que eu dei uma continuidade aqui no capítulo 7, mas eu não terminei o capítulo 7. Então, vamos dar continuidade, né, ao capítulo 7, que fala sobre a casa de Abinadab, no capítulo 7, versículo 1, fala sobre o arrependimento e sobre a vitória e sobre quando Samuel julga Israel, amém? Vieram os de Quiriabe, Jearim, e levaram a arca do Senhor e puseram na casa de Abinabe, situada na colina, e santificaram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E aconteceu que desde aquele dia em que chegou a arca de Criade, passaram-se muitos dias, até 20 anos, e toda a casa de Israel se lamentava pelo Senhor. O arrependimento. E falou então Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração vos voltardes para o Senhor, tirarei os deuses estranhos e os astarotes dentre vós, e prepararei o vosso coração ao Senhor, e só a ele servir, e nos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram fora os Baalaíns e os Astarotes dentre eles, e serviram ao Senhor somente. Samuel disse ainda: Ajuntai todo Israel de Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Ajuntando-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram: Ali contra o Senhor pecamos. E julgou Samuel aos filhos de Israel em Mispa. Veio a vitória. E ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subiram os príncipes de filisteus contra Israel, e quando ouviram isso, os filhos de Israel tiveram temor dos filisteus. E disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar, porque nós ao Senhor, nós ao Deus, para que nos dê livramento da mão dos filisteus. Aqui eles estão falando que clamaram por eles, né, ao Senhor, para que eles tivessem livramento das mãos dos filisteus. Samuel então tomou um cordeiro de leite e o sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E aconteceu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar com os filhos de Israel. Mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os desbaratou de tal maneira que foram vencidos diante de Israel. Como é óbvio aqui, o Senhor não pode dar a vitória ao homem pecaminoso. Só pode dar a vitória o seu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se estivéssemos apropriadamente em Cristo, então se pode acontecer devido ao que ele fez por nós na cruz, a sua vitória será a nossa, e é este o caminho que foi determinado. E saindo os filhos de Israel de Mispa, perseguiram os filisteus, ferindo-os até abaixo de Bedeacar. Tomou então Samuel uma pedra, essa rocha era Cristo, e por entre Mispa e Sem, e chamou pelo nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui ajudou o Senhor. Em outra vez digo: o Senhor sempre nos ajudará se olharmos para Cristo como a fonte, sendo a cruz o meio. Foram opostos os filisteus humilhados e não vieram mais ao termo de Israel, e a mão do Senhor
foi contra os filisteus em todos os dias de Samuel. E foram restituídos aos filhos de Israel as cidades que os filisteus tinham tomado dos israelitas, desde Ecrom até Gate, com os seus termos, suas fronteiras. Israel as libertou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Foram restituídos aos filhos de Israel. O Senhor quer tomar tudo o que Satanás roubou e nos restituir. E isso só pode ser obtido através da cruz. Amém? Espero que vocês estejam entendendo a palavra. Samuel julga Israel. Samuel julgou Israel todo o tempo em que viveu. De fato, Samuel foi o último juiz, com a ordem dos eventos agora mudados, mas não por Deus, e sim pelo povo. As ideias e estratégias que nascem do homem nunca podem ser abençoadas por Deus. E todos os anos ia e rodeava Betel, e Gilgal, e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Entretanto, voltava depois para Ramã, portanto, ali estava sua casa, e ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Nisto, vemos que o sacerdócio estava agora suspenso. Logo, Samuel não era somente um profeta e um juiz, mas também um sacerdote. Portanto, ele era um tipo de Cristo sobre o reinado de Davi, e sacerdócio seria restaurado. Capítulo 8. Os filhos de Samuel. E aconteceu que, tendo Samuel envelhecido, pôs os filhos por juiz sobre Israel. E o nome dos seus filhos primogênitos era Joel, e o nome do segundo Ábia. Foram juízes em Berseba. Mas não andaram seus filhos pelos caminhos de seu pai. Antes desviaram-se para a avareza, cobiça por dinheiro, recebendo suborno e pervertendo-se o direito. Então todos os anciões de Israel se ajuntaram e vieram Samuel em Ramá. E lhe disseram: eis que tu já envelheceste, os teus filhos não vão pelos teus caminhos, portanto constitua para nós agora um rei que nos julgue, por todas as nações o tem. E causou descontentamento em Samuel esta palavra, e que disseram: dá-vos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: ouça a voz do povo em tudo o que te disserem, porque não desprezarão a ti, antes a mim desprezaram, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que ele tem feito, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois me deixaram e serviram a deuses estranhos, assim fazem também contigo. Agora, pois, ouve a voz deles, mas protesta contra eles, declarando-lhes o direito de rei que houver e de reinar sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe tinha perdido um rei. Portanto, eles não tinham desculpa. Advertência. E disse, pois, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomarás os vossos filhos e os porá em seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante do seu carro. E os porá nos capitães de 1000 e capitães de 50. Eles os porá de modo que lavrem os seus campos e seguem as suas colheitas, e que produzam suas armas de guerra e os equipamentos dos seus carros. Tomará também as vossas filhas para serem perfumistas, fabricantes de ungüentos e aromas, quer dizer perfumes, cozinheiras e padeiras. Deste modo, tomará as suas terras, suas vinhas e seus bons olivais, e ele os dará aos seus servos. Ele dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas para dar ao seu ofício e aos seus servos.
Ele tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, e com eles fará as suas obras. Dizimará também o vosso rebanho, e sereis seu servo. E clamareis, então, naquele dia, por causa de vosso rei, que vos terei eleito. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mas o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Antes disseram: não mais haverá, sim, um rei sobre nós. E nós seremos também como todas as nações, e o vosso rei nos governará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. E ouviu Samuel todas as palavras do povo, e os citou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: ouve a sua voz, e ponha um rei sobre eles. Então disse Samuel aos homens de Israel: ide cada um de vós para as vossas cidades. Vemos a partir destes exemplos e muitos outros na Bíblia que, embora o Senhor nos fale, trate-nos, mova-nos, tudo isto com o intuito de fazer-nos ceder à sua vontade, Ele nunca nos forçará a isso. Se estivermos determinados a seguir por uma direção equivocada, Ele nos deixará ir, mas os resultados finais não são bons. Aqui, irmãos, nesse versículo aqui, a gente pode ver que se fala sobre o livre-arbítrio, né? Deus, ele nos ensina o caminho aonde passar, aonde andar. Ele nos ensina o que seguir. Mas ele não nos obriga a fazer a vontade dele. Porque nós, hoje em dia, eu digo assim, em geral, irmãos, eu não estou subjugando. As pessoas hoje, elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem seguir os firmamentos de Deus, os propósitos de Deus. E Deus não exige de mim, não exige de você. Ele, pela vontade dele, nós faríamos a vontade dele. Mas muitos hoje não querem mais fazer a vontade de Deus. Querem seguir outros rumos, fazer diferente, fazer do jeito do eu. Eu quero fazer do meu jeito e não do jeito que Deus quer. Deus pediu, eu senti que Deus pediu para me fazer isso, mas eu não vou fazer. Mas nós sabemos que todas as vezes que nós desobedecemos a vontade de Deus, os resultados finais não são bons. Não adianta, a gente não se dá bem na nossa vida. Sempre tem algo para destruir, algo na nossa vida, se nós não tivermos Deus no comando, dirigindo a nossa vida, nos guiando. No capítulo 9, fala sobre a genealogia de Saul. E havia um homem em Benjamim, homem valoroso, com muitas riquezas, o qual se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Begorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim. E tinha ele filho que se chamava Saul, jovem e formoso, que entre os filhos de Israel não havia outro mais formoso que ele, do ombro para cima, ultrapassava a qualquer um do povo. Acredita-se que Saul tinha perto de 2,13 metros, 7 pés de altura. Por um momento, permitia-nos analisar o contraste com o apóstolo Paulo. Ambos tinham o mesmo nome, ambos eram membros da mesma tribo, Benjamim, mas um exibiu o poder da carne e o outro o poder do espírito. Quando a força física e a atração pessoal proveniente de sua aparência, Saulo e Tarso era completamente diferente do rei Saul. Os animais extraviados, e se extraviavam os jumentos de Quis, pai de Saul, por isso Quis e Saul, seu filho, toma agora contigo algum dos seus criados e levanta-te e vai procurar as jumentas. Irmãos, eu vou repetir o versículo 3. Os animais extraviados. E se extraviaram, por isso
Quis Esaú, seu filho: toma agora contigo algum dos criados e levanta-te e vai procurar as jumentas. E ele passou pelo monte de Efraim e dali passou a terra de Salisa. Mas não a acharam e passaram dali a terra de Salim. E tampouco estavam ali. Depois passaram pela terra de Benjamim. Dotávia não os encontraram. E quando vieram à terra de Zúfer, Saul disse ao criado que tinha consigo: vem e voltemos, porque possivelmente meu pai deixaria o cuidado das jumentas e estaria aflito por nossa causa. E ele, porém, lhes respondeu: eis que agora há nesta cidade um homem de Deus, que é um homem bem respeitado, todas as coisas que ele diz, sem dúvida acontecem. Vamos-nos, pois, lá agora, e possivelmente nos ensinará o caminho por onde tenhamos que ir. É maravilhoso. Saul parecia ter pouco conhecimento de Samuel, talvez até nenhum conhecimento. Ele ignorava totalmente a existência do homem de Deus. Saul então respondeu ao seu criado: mas o que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes já acabou, e não temos o que apresentar ao homem de Deus. O que temos? Então voltou o criado a responder a Saul, dizendo: eis que se acha ainda em minha mão a quarta parte de um ciclo de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos declare o nosso caminho. Antigamente em Israel, qualquer um que ia consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos até os videntes. Porque o que agora se chama profeta, antigamente era chamado vidente, alguém que vê o futuro. Disse então Saul ao seu criado: bem dizes, vem, pois e vamos. E se foram à cidade onde estava o homem de Deus, e quando subiam pela costa da cidade, acharam uma jovem, e saíram para tirar água, as quais disseram: a este lugar o vidente? Está neste lugar o vidente? E elas responderam, dizendo: sim, eis aqui diante de ti, os tens, apresai-vos, porque hoje veio ele à cidade, porquanto o povo hoje tem sacrifício no lugar alto. E quando entrardes na cidade, logo o encontrareis antes que suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele tenha vindo, porquanto ele terá que abençoar o sacrifício e depois comerão os convidados. Subi, pois, agora, porque agora o achareis. Eles então subiram à cidade, e quando no meio da cidade estavam, eis que Samuel diante deles saía para subir ao lugar alto. O tabernáculo tinha sido destruído pelos filisteus, por isso agora este lugar em Ramá era onde os sacrifícios eram oferecidos, e nessa ocasião, autorizados pelo Senhor. Unge Saul, porque um dia, antes de que Saul viesse, o Senhor tinha revelado aos ouvidos de Samuel, dizendo: amanhã, nesta mesma hora, eu enviarei a ti um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E logo que Samuel viu Saul, o Senhor lhes disse: eis que é este o varão do qual te falei, este governará o meu povo. E achegando-se a Saul a Samuel, no meio da porta, disse-lhe: rogo-te que me ensines onde está a casa do vidente. E Samuel respondendo a Saul, dizendo-lhe: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao lugar alto, e comei hoje comigo pela manhã, te despedirei e te descobrirei tudo o que está em teu coração. É óbvio que o Senhor sabia exatamente o que aconteceria no futuro. E quando as jumentas que se extraviaram, completando hoje já 3 dias, não ocupes o teu cuidado com elas, porque já se acharam, mas para quem é todo o desejo de Israel. Não é porventura para ti e para toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: não sou eu filho de Benjamim, de menor tribo de Israel?
E minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, vem dito semelhante coisa a mim? E tomando Samuel a Saul e o seu criado, levou-o numa câmara e lhes deu lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. E disse então Samuel ao cozinheiro: traz aqui a porção que te dei, a qual te disse que guardastes da parte. Então levantou o cozinheiro uma espádua com o que estava sobre ela, e a pôs diante de Saul. E Samuel disse: eis que o que estava reservado está posto diante de ti, come. Porquanto disse: eu convidei o povo, e assim Saul comeu aquele dia com Samuel. E quando tinha descido do lugar alto da cidade, ele falou com Saul no eirado. E no outro dia madrugaram, e quando apontaram a alvorada, Samuel chamou Saul e estando no eirado, e disse: que te despedirei. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. Certamente Saul e seu criado tinham dormido no terraço da casa à noite. E descendo eles ao termo da cidade, disse Samuel a Saul: dize ao criado que vá adiante de vós. E se adiantou o criado. Mas tu espera um pouco para que eu te declare a palavra de Deus. Samuel agora dirá a Saul que ele será rei. Saul em nenhum momento imaginava que ele iria ser ungido rei, que ele seria escolhido pelo Senhor. Olha que privilégio Saul teve. E Saul, ele no capítulo 10 fala que Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou. E lhes disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por capitão sobre a herança, sobre sua herança? Hoje, depois que tenha afastado de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais dirão a ti: acharam-se as jumentas que tinha ido procurar, e o teu pai, pois, deixou já o negócio das jumentas e anda angustiado por vós, dizendo: o que fareis a respeito do meu filho? Isso quer dizer, Deus já tinha feito o pai de Saul encontrar, né, as jumentas perdidas, e ele já estava agora era preocupado aonde andava o filho dele. A preocupação dele já não era mais a jumenta, já era o filho. Mas Deus estava no controle daquela situação. Deus já sabia, porque foi Deus que enviou os jumentos até o homem. E Deus também teria enviado Saul para mostrar que o filho dele estaria bem. E ainda iria voltar com uma surpresa maior. Ele seria ungido rei, né? Ungido rei para cuidar do povo de Deus. E quando dali te fores mais adiante, chegares à campina de Tabor, sairão ao teu encontro 3 homens que sobem a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, e o outro 3 bolos de pão, e o terceiro um odre de vinho, os quais logo se tenham saudado, te darão, pois, pães, os quais tirarás das mãos deles. Dali virás à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem a um lugar alto, e trazem diante deles saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Vemos aqui que a música dedicada à glória de Deus é de grande ajuda na adoração de Deus e no exercício dos dons. Anos depois, Davi foi educado assim e aprendeu em uma das escolas de Samuel essa destreza de salmodiar, a qual, adicionada aos seus dons naturais, fez eles o doce canto de Israel. E o Espírito do Senhor te arrebatará e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. E será que, quando te sobrevierem estes sinais, faze o que te vier na mão, porque Deus é contigo. E descerás adiante de mim, Gilgal, e logo descerei eu a ti para sacrificar holocaustos e imolar vítima de ofertas pacíficas. Espera, porém, 7 dias até que eu venha a ti e te ensine o que hás de fazer. Coração mudado.
E aconteceu assim que virou ele o seu ombro para partir de Samuel. Mudou-lhe Deus o seu coração e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. E quando chegaram lá na colina, eis que um grupo de profetas veio encontrar-se com ele. E o Espírito de Deus o impulsionou e profetizou no meio deles. E aconteceu que quando todos os que estavam conheciam, viram como profetizava com os profetas, e então o povo dizia um ao outro: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas. E alguém dali respondeu e disse: e quem é o pai deles? Porque por esta causa se tornou um provérbio. Também está Saul entre os profetas. E o cessar de profetizar chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu criado: aonde fostes? E ele respondeu: procurar as jumentas. E como vimos que não apareciam, fomos a Samuel. E disse o tio de Saul: eu te rogo que me declares o que vos disse Samuel. E Saul respondeu ao seu tio, declarou-nos expressamente que as jumentas tinham sido encontradas, mas sobre o assunto do reino de Samuel tinha-lhe falado, não lhe descobriu nada. Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, e os livrei da mão dos... Eu tirei de Israel do Egito, e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todo o reino de que nos aflijam. Mas vos desprezastes hoje o seu Deus, que vos livrou de todas essas aflições, angústias, e disseram: não põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossas milhares. E tendo Samuel feito, aproximaram-se, e todas as tribos de Israel foi tomada a tribo de Benjamim. E fez chegar a tribo de Benjamim por suas famílias, e foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. E o buscaram, mas não foi achado. Em tudo isso vemos que Saul era o maior obra da carne que poderia ser encontrada. E como veremos, isso foi insuficiente, como a carne é sempre insuficiente. E perguntaram, pois, outra vez ao Senhor se ainda havia vira dali aquele varão. E respondeu o Senhor: eis que ele está escondido entre bagagens. No início, a humildade de Saul tinha sido louvável, mas infelizmente ele não permaneceria deste modo. Então correram e o trouxeram. Pois, posto no meio do povo, do ombro para cima, era mais alto do que todo o povo. E Samuel então disse ao todo o povo: verdes o que escolheu o Senhor, pois não há nenhum semelhante a ele em todo o povo. Então o povo bradou com alegria, dizendo: viva o rei! A lição da carne não se aprende facilmente. Até o grande profeta Samuel aprenderia esta lição. Ele também estava apaixonado por Saul, mas constataria, para sua própria consternação, que não importa o esforço que façam, os que são da carne não podem agradar a Deus. Em Romanos 8:8, irmãos. E Samuel declarou logo ao povo o direito do reino, e os escreveu num livro, o qual guardou diante do Senhor. E Samuel enviou todo o povo, cada um para a sua casa. E Saul também se foi para a sua casa em Gibeá, e foram com eles o exército daqueles cujos corações Deus havia tocado. O Senhor não deu a Saul um novo coração, não deu a Saul um novo coração, deu também àqueles em seu redor um coração tocado. Como dissemos, muitos esforços estavam sendo feitos para que esta obra fosse bem sucedida. Homens desprezíveis, que são os filhos de Belial, disseram: como este há de nos livrar? E escarneceram dele, e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez de surdo. Aqui é notável, quando ele se virou para partir de Samuel, Deus também se virou para dar-lhe outro coração. Quer dizer, Deus o voltou para lhe dar um coração mudado. Ele cresceu internamente até o nível de suas circunstâncias mudadas. Exatamente como Samuel disse que aconteceria. Saul devia aprender, contudo, que ele devia apoiar muito sobre Samuel, mas infelizmente ele não o fez. Como já foi dito, o Senhor faria tudo o que era possível por este homem, mas tudo seria inútil.
A ideia de tudo isto é que dons do Senhor não seria herdado, vem a parte de Deus. Este tio seria Abner. Aqui enfatiza que em seu discurso para o povo reunido, que o Senhor sempre havia feito por eles a mesma coisa que desejavam de um rei. Eles desejavam a libertação dos filisteus, mas a sua libertação da parte do Senhor dependia somente da sua própria conduta. Embora o que eles desejavam e de fato exigiam fosse tão equivocado, Deus até atenderia o seu pedido, devido a uma lei da sua providência, de deixa os homens livres para escolher. O Senhor apontou aquela tribo para Samuel, sabia qual era, mas isso foi feito por causa do povo. Em tudo isso, vemos que Saul era a maior obra da carne que poderia ser encontrada, e como veremos isso, então foi suficiente, como a carne é sempre suficiente. No início, a humildade, Saul tinha sido louvável, mas logo depois o Senhor tinha visto que seria em vão tudo aquilo que ele estaria fazendo com aquele homem. Porque o Senhor tinha revelado onde ele estava. Como dissemos, em tudo ele parecia rei, mas ainda assim era só uma obra da carne, porque não era uma escolha de Deus, mas sim do homem. Ele fracassaria como todas as escolhas fracassam. Essas escolhas fracassam. Mas, lamentavelmente, a maioria da igreja apoia seu julgamento sobre o que se pode contemplar exteriormente. A lição da carne não se aprende facilmente. Até o grande profeta Samuel aprenderia esta lição. Ele também estava apaixonado por Saul, mas constataria para sua própria consternação que não importa o esforço que façam. Embora não fosse a vontade de Deus que Israel nessa ocasião tivesse um rei, ainda assim o que esses homens fizeram era muito ruim. E o Espírito Santo indicou isso ao referir-se a eles como desprezíveis, porque o que a palavra Belial significa. Irmãos, aqui Deus estava tentando mudar o coração de Saul, né? Estabelecer ele como novo rei. Ele ungiu, né? Ele chegou a ungir Samuel, mas Deus percebeu, né? O Senhor percebeu que por mais que ele tentasse mudar aquele profeta, estava sendo em vão, não estava aos propósitos dos olhos de Deus. Então tudo que foi feito foi em vão, porque Saul, ele não via pelo Espírito Santo, ele via pela carne, ele vivia pela carne, ele não vivia pelo Espírito Santo. E assim somos nós hoje, irmãos. Muitos de nós estamos vivendo pela carne, estamos preocupados com a carne, mas não estamos nos preocupando com o Espírito Santo. Nós não estamos nos preocupando com a vinda, a volta do Senhor. Nós não estamos se preocupando em buscá-lo verdadeiramente. E esse versículo aqui, o 10, significa muito isso. É onde a gente vê que Saul, ele foi um profeta escolhido por Deus, mas o próprio Deus percebeu que ele não queria ser mudado. Deus deu-lhe um coração mudado, mas ele não quis mudar. Simplesmente foi ele, o coração mudado Deus deu, mas ele não quis mudar. E essa desobediência vem até hoje. Nós somos assim. Muitos são incrédulos, muitos não acreditam em Deus, muitos não querem mais ouvir a palavra. Acha cansativo, acha monótono. E é isso aqui que está falando. Irmãos, hoje eu vou deixar vocês aqui com o capítulo 10, até o capítulo 10. Nós vamos orar o Salmo 91. Irmãos, que vocês possam me acompanhar no Salmo 91, né? E que nós possamos entregar a Deus nossa leitura bíblica, nosso Salmo 91. Que nós possamos entregar a Deus tudo que nós necessitamos. Que eu tenho certeza que cada um de nós necessita de algo. E o único ser, o único rei, o único Senhor que pode fazer algo por nós é Jesus Cristo. É nosso Jeová. Amém? O Salmo 91.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ás com suas penas e debaixo de suas asas estaremos seguros. Sua verdade será o nosso escudo e bróquio. Não temeremos o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que através dessa palavra, dessa leitura, os seus filhos e filhas, Senhor, meu Deus, que aqui se encontram nesse canal, possam ser abençoados, guardados por Ti, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor, meu Deus, acampar os seus anjos sobre a casa deles. Envia o Espírito Santo, Pai, sobre cada vida, Pai. Vai de encontro, Senhor meu Deus, os leitos das UTIs, os hospitais, vai de encontro os orfanatos, os asilos, vai de encontro os presídios, vai de encontro, Senhor meu Deus, a cada vida que neste momento possa estar se apegando a Ti, Pai. Pai querido, Pai amado, perdoe as minhas falhas, perdoe as minhas transgressões, Pai. Eu peço perdão, Senhor meu Deus, por tudo que eu possa ter feito e não te agradado. Pai, que seus filhos possam aprender a pedir perdão, que seus filhos possam aprender a perdoar. Pai, nós sabemos que nós necessitamos do perdão para tirar, Senhor meu Deus, de nossas vidas todo o mal. Pai, vai de encontro, Pai, à casa dos teus filhos, levando providência, levando provisão. Visita o celeiro dos teus filhos, Pai. Visita o trabalho dos teus filhos, Pai. Vai abrindo portas de emprego. Vai, Senhor meu Deus, dando respostas em cada causa que seus filhos colocam em suas mãos, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, os casais, abençoa os jovens e as crianças. Abençoa, Pai, cada filho meu, cada familiar. Abençoa nossos parentes de longe e de perto, Pai. Senhor meu Deus, eu entrego a Ti nesse momento, Pai. Cada palavra aqui lançada, eu entrego a Ti, Senhor meu Deus. Cada oração. E que o Senhor possa ouvir, Senhor meu Deus, cada petição. Que se for da Sua vontade, o Senhor possa fazer, Senhor meu Deus, a vontade dos Teus filhos. Mas que seja, Senhor meu Deus, declarado por Ti, porque nós sabemos que tudo vem de Ti. Que seja feita a Sua vontade em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Que vocês possam continuar me acompanhando, irmãos, que vocês possam se sentir abençoados, que Deus envie bênçãos sobre a vida de vocês. Eu profetizo, em nome de Jesus, que vocês possam receber cada bênção que vocês têm pedido, que vocês têm lançado aos pés do Senhor. Que vocês possam receber a sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.